Iniciando um vídeo diferente, um vídeo longo, uma espécie de vlog. Vocês vão passar o mês de fevereiro inteiro comigo aqui no ateliê. Vocês vão acompanhar as construções que eu estou fazendo, alguns ajustes também que vão chegar. Não é aula de luteria, é apenas para vocês passarem um vlog o que acontece nesse mês de fevereiro aqui no ateliê. Não vai dar para mostrar tudo, mas bastante coisa vai ter nesse vídeo. Eu vou pedir o de sempre para vocês, tá? Que deixa o like, se inscreve. Muita gente assiste e não é inscrito. Não tem porquê, porque se inscrever é de graça e isso apoia o nosso trabalho aqui. E por favor, assista esse vídeo até o final. Tem muitas pessoas que entram e já saem do vídeo. Isso acaba prejudicando bastante aqui no nosso canal. Então assista o vídeo até o final, ainda mais esses vídeos longos. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho o que eu estou fazendo. Nesse momento eu estou construindo dois instrumentos, um violino e um violoncelo. São para pessoas diferentes, tá? Eu trabalho por encomenda. Aqui está o fundo e tem o tampo ali também do violino. Ele está um pouco mais adiantado. A parte externa aqui, que a gente chama de bombatura, está praticamente pronta, tá? Está pronta já. Um detalhe ou outro de acabamento, de borda ainda falta, mas em geral está pronto. Já o violoncelo está um pouquinho atrás. Eu estou realmente fazendo essa parte, acabei de colar o filete. E vou fazer aquele rebaixo, né? Nesse momento ele está reto aqui, então a gente vai rebaixar aqui, para que a gente chama de esguchatura, esse rebaixo. Alguns autores rebaixam mais, rebaixam menos. Eu, como faço inspirado, sim, eu gosto de chegar perto do original, mas é inspirado, não é todo o detalhe. Eu tenho um tanto já que eu abaixo, eu gosto, né, de nos meus instrumentos aparecer isso, mas sem exagero. Então vou fazer isso. Hoje eu já até adiantei o tampo do violoncelo. E eu vou fazer isso no fundo agora, vocês vão acompanhando, tá? Até o violino está um pouco à frente da construção, justamente para quando chegar no verniz eu faço um de cada vez. Às vezes não cabe aqui na minha câmera de luz ultravioleta. Então vamos para a bancada. Essa área que a gente está tirando da madeira é a região lateral ao filete, mas ela faz parte desse rebaixo da esguchatura. A gente vai usar uma goiva justamente para tirar essa área. Então eu vou começar tirando essa área e depois eu tiro em cima do filete para fazer uma concordância. Aí eu estou escavando, eu prendi o fundo do violoncelo numa superfície justamente para poder ir escavando, tirando essa madeira. Se reparar no vídeo, eu estou tirando lateralmente, não em cima do filete, porque o esguchatura vem toda essa área, uma concordância que a gente vai fazer com a curva da bombatura. Então a bombatura é aquela curva externa, onde eu estou tirando toda essa área e fazendo a concordância. Você vê que eu tiro aos poucos porque o maple, que é o fundo, é uma madeira dura. Então eu vou escavando aos poucos e vou tirando essa área. É uma ferramenta... A goiva é como se fosse uma faca, um formão, só que ela tem esse formato curvo. O que dá para fazer esse formato, essa cava aí do lado do filete, que me facilita bastante o trabalho. Então vocês podem ver que eu estou tirando toda essa área, fazendo um canal e depois eu vou tirar em cima do filete. Isso eu tenho que fazer no instrumento inteiro. Uma observação, vocês podem ver do lado, que é a área da C do instrumento. Ali, que é uma área um pouco menor, um pouco mais estreita, ali eu tiro só em cima do filete. Então dá para ver que já está criando esse canal e eu vou continuando. Tenho que fazer toda a extensão para depois vir em cima do filete e fazer essa concordância. Depois que eu tirar em cima do filete, acaba criando um vínculo entre essas duas etapas que eu vou tirando. Tudo, a construção do violoncelo do violino é por etapa, não tem como fazer tudo de uma vez. Aí eu estou nessa etapa, vou tirando, vou concordando e vou eliminando essa etapa. Pode ver aí que está ficando fundo. E aí eu vou passando a mão e verificando a profundidade, para ficar igual em todos os locais, todos os lados. Ficar mais ou menos igual a questão da profundidade. Aí assim eu vou tirando, vou acertando aos poucos. É normal, é um trabalho manual, de um ponto ficar um pouquinho mais fundo, outro mais raso. Por isso que eu vou passando a mão, vou parando para igualar esse trabalho. Agora nessa etapa vocês podem reparar que eu já fiz toda essa extensão do fundo. Parte superior, parte inferior. Como eu disse, né, a gente faz
No meu estilo, né, de trabalho eu faço só em cima do filete, porque é uma área mais estreita. Então pode reparar que já fiz toda essa área em cima do filete, agora já está mais concordado essa parte, igual. E agora eu vou, né, depois para cima do filete, que seria a próxima etapa. Agora parando um pouquinho a construção do violoncelo, porque eu vou revezando entre as construções e o ajuste. Acabou de chegar esse Eagle, um VE 441, tradicional, né? E vou fazer cavalete dele. O cavalete estava super baixo, totalmente desnivelado o nível. E, enfim, né? Vamos fazer o cavalete desse violino. Eu vou colocar um jogo de Mauro Calisto nova, um violino bem simples para um músico estudante, tá? Então, vamos acompanhar um pouquinho, um pedacinho aí de ajuste desse violino aqui. Hoje agora eu estou aqui no dia 3 de fevereiro. Esse violino eu vou ajustar entre dia 3 e dia 4, mais ou menos. Já comecei a ajustar esse cavalete. Vou liberar logo esse violino, terminar ele logo para poder voltar na construção do violoncelo. Aqui eu já ajustei curvatura, já ajustei a altura e já ajustei o pezinho. Se fosse ver aquele violino que eu mostrei para vocês que eu estou ajustando, teria que mexer no braço, está um pouco baixo. Mas não é o caso, o músico não quer mexer com isso agora, enfim, né? Então agora eu vou fazer alguns detalhes aqui. Então aqui eu vou começar a fazer alguns detalhes e luthier para luthier muda, né? Tem uns que tira bem aqui essa área, muito aqui, enfim. Eu tenho um ajuste bem técnico, quero dizer com isso. Limpo, clean, não faço frescura de curvinha, de coraçãozinho, nada. Eu tiro um pouco em algumas regiões e é isso, né? Deixo correto o cavalete. Tirar um pouquinho aqui na região do bracinho. Vou finalizar aqui esse violino, já está aqui na bancada do Eagle, né? Esse aqui é um V441, bem clássico. É interessante algumas coisas, né? O cavalete já está pronto. Esse violino, ele, se for ver, eu até falei com o músico, precisava de mais algumas coisas. Precisa fazer uma limpeza, a craveira está um pouco dura, mas o músico não quer fazer isso agora, que é só fazer o cavalete. Tranquilo, faz parte, normal. Fiz o cavalete, eu vou montar e beleza. Vamos colocar aqui o jogo de Mauro Calisto. E é interessante que alguns luthiers trabalham daquela forma de ajuste de violino, R$500, é só um exemplo, claro. Independente do que for, R$500, sempre, né? Eu não, eu gosto de pegar, tem gente que não gosta quando eu falo isso pra pessoa, né? Eu gosto de pegar o instrumento e ver realmente o que precisa ser feito. Porque às vezes tem que fazer muita coisa realmente no instrumento, às vezes é quase nada. Então varia demais esse valor. Nesse caso precisava até fazer mais algumas coisas, o músico não quer. Fizemos o cavalete porque a situação do cavalete antigo estava muito ruim mesmo, esse aqui está bem melhor já. E vamos colocar Mauro Calisto. Aquela observação que eu já dei para vocês, que é, eu corto um pouquinho da Mauro, ela é muito grande e acaba que aqui fica embolado uma na outra, né? Lembrando que a Mauro Calisto ela tem duas pontas, tá? A parte colorida que tem um nó, essa aqui eu não mexo. E a parte roxa que vai lá. Aqui eu corto um pedacinho, tesoura, alicate, enfim, alicate de corte, né? Corta um pouquinho. A corda minha, acredito que não precise, porque ela é mais fininha, até cabe ali. Mas a sol, a réia lá, por ser mais espessa, fica embolando dentro da caixa de craveira e eu cortei um pouquinho. Vou terminar de montar esse violino e vou já liberar para o músico. A gente volta daqui a pouco já em outro dia, provavelmente. Hoje é dia 9 de fevereiro, segunda-feira, muita chuva. Desde final de semana, desde sexta veio chovendo muito, sábado choveu muito aqui.
Ontem choveu um pouco menos, agora já está chovendo. Clima ameno, melhorou. O pessoal até pergunta, você trabalha enquanto chove, não atrapalha? Depende, né? Verniz eu evito quando estiver chovendo e a colagem, quando envolve colagem, demora mais para secar. Dos demais trabalhos dá para fazer. Então agora tem que mexer com madeira, escavar, enfim, tirar madeira, tranquilo. Dá para tocar a construção. Estou ainda no violoncelo, vou começar a fazer acabamento da bombatura. A bombatura lembra daquela curva por fora do fundo e do tampo. Vou usar raspilhas, tá? Raspilhas é como se fosse umas plaquinhas, né, de aço, de alumínio, enfim, de alguns materiais, e que, né, a base dela aqui mais fina está afiada. Ela tem duas funções, uma é tira o material mesmo, a gente vai raspar, vai tirar material, depois aos poucos, com calma, vai dando acabamento. Então vou dando acabamento tudo por fora aqui do tampo e do fundo e continuar. Aí depois que eu terminar o acabamento do tampo e do fundo, eu vou voltar para o violino, porque o violino justamente está nessa etapa. Ó. Se eu pegar aqui o fundo, ele está acabado por fora. Então depois que eu terminar o acabamento do bombatura do tampo do fundo do violoncelo, eu vou voltar para o violino, porque eu estou intercalando, né, a construção. Então aqui eu vou usar raspilha e vou raspar essa área, né? Na verdade, a intenção é, quando tem muita madeira, eu tiro muita madeira, depois menos. Então eu começo com a goiva, eu vou para as plainas pequenas, microplainas, depois a raspilha e cada vez eu vou tirando menos material até ficar acabado e pronto, né? Claro que tem alguns detalhes durante a construção, isso é normal. Aí eu vario, tá? Não tem uma regra, eu uso a grande, eu uso a pequena, que tá aqui, né? Posso variar de acordo com o que eu vou fazendo. Parece que quando alguém vê esses vídeos é muito rápida essa etapa, mas pelo contrário, é mais de um violoncelo. Demora, mesmo o violino demora, tá? Não é rápido, eu não vou vir aqui, dar uma raspadinha e tá pronto. Não, antes fosse, né? Raspar muito, dá bastante trabalho para ir acertando, né? Então eu não vou vir aqui fazer assim e tá pronto, né? Não, não é assim que funciona. Então eu vou raspando. E vai saindo esse material, né? Esse pozinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, né? Vai saindo e vai ficando melhor. Então, claro, eu tô só começando, mas se eu passar a mão aqui, né, nessa área que eu não passei ainda tá mais áspera, aqui já começando a ficar um pouco mais acabado, liso. Longe de estar pronto, mas é o processo. Aí vai fazendo e vai evoluindo aqui. E vou raspando, né? Essa etapa aqui é muito importante, uma ferramenta chamada luz, né? Eu vou raspar tudo e depois contra a luz eu vou olhando onde tem que tirar, vou acertando. Às vezes tem algum calombinho, alguma coisa, já acerto, já tiro e assim vou finalizando aqui. Dia 12 de fevereiro, de manhã, uma quinta-feira, vocês viram aí no vídeo, parou um pouco a chuva na região. Ontem, né, eu terminei o violoncelo do lado de fora, digamos assim, né? Aqui o tampo, então já está praticamente acabado, depois começar a trabalhar dentro, né? O tampo e o fundo, né? Tá lá, já bem acabado. Lado externo, que a gente chama de bombatura. Agora eu vou voltar para o violino, eu estou fazendo um violino e um violoncelo junto, né? Ontem eu até comecei já a escavar, a parte externa está pronta. Eu comecei a escavar a parte interna só para tirar uma foto, só um pouquinho. E agora eu vou escavar para começar a acertar a espessura. Tá? Vou escavando, vou acertando, né? Não sei se no vídeo vai dar para ver, tem umas marquinhas onde eu vou controlando essa espessura. Então vocês vão acompanhar um pouquinho aí eu escavando essa parte interna do tampo. O tampo e o fundo é o mesmo processo de escavo. Só que, claro, cada um tem as suas espessuras. Essas regiões, né, perto das bordas, é que a gente tem que tomar cuidado, né? Que tem que tirar menos, porque senão fica muito fino rapidamente. E o centro aqui, onde tem que tirar muita madeira. Então, isso aqui tá bem preso. Isso aqui é uma contraforma que segura o tampo, né? Então,
Eu vou trabalhando. Essa parte tem que ter bastante controle para não acabar perdendo todo o trabalho e deixando muito fino. E assim eu vou tirando, né, e vou medir para vocês verem. Usei essa ferramenta, é uma goiva. Na verdade, ela é como se fosse um formão. Tem uma ponta aqui afiada, né, que chama de bisel, mas ela é curva. Então eu consigo trabalhar aqui. Imagina se ela fosse reta, eu não ia conseguir tirar. Então o que eu faço agora? Ainda é cedo para fazer isso. Eu estou fazendo só para exemplificar para vocês. Ainda está muito grosso, muita massa, né? Mas aí eu uso essa ferramenta, que é um espessímetro, que ele abre e fecha e vai medindo, tá? Isso aqui eu tenho há muitos anos já, desde a época praticamente que eu comecei. Funciona bem. E aqui eu vou, né? Eu vou virar aqui para vocês verem, eu vou medindo. Então eu vou fechando aqui e vou verificando a espessura. Vou tirando madeira até chegar a um certo ponto. Eu mantenho uma margem de segurança, eu tiro não tanto, para depois ir tirando com cuidado e manter o controle do resultado que eu quero chegar, né? Eu adiantei bem a parte interna do violino, então o tampo eu já escavei bem por dentro, bem mesmo, já está bem mais profundo. Ele praticamente já está pronto, né? Assim, tá bruto, cheio de marca, né? Mas a espessura dele está praticamente pronto. Fundo eu escavei bastante, não sei se no vídeo vai dar para ver que tem uns desenhos, uns formatos, que chama os pulmões, a gente chama, que tem aqui no fundo, que serve basicamente para dividir as espessuras, né? Então agora eu vou parar um pouquinho esses dois, pelo menos um dia, porque chegou um violino para ajuste. Na verdade vai ser um unboxing, tá dentro da caixa e eu vou abrir junto com vocês para vocês verem. Na verdade é um violino de cliente que chega para a gente fazer uma análise para ver o que precisa ajustar. Vou abrir ele com cuidado para aproveitar a embalagem, porque depois de pronto já tem que mandar ele de volta para o cliente, porque esse violino é de um músico. Então vou ver só como é que tá aqui. Porque como eu quero mandar de volta na mesma embalagem, eu quero reaproveitar. Então ele mandou dentro de outra embalagem aqui, né? Vou abrir aqui. Quando vocês forem mandar violino, tem que fazer nesse estilo aqui. Embalar bem, proteger, nunca é demais. A princípio, trocar cavalete eu já sei que tem que fazer. Aí ele mandou justamente para que eu analise, né? Tá bem sujo, já deu para ver aqui, vou mostrar para vocês. Aqui mostrar para vocês, ó. Tá bem sujo, né, na região central aqui, não sei se vocês conseguem ver. Bonito o violino, né? É aquele estilo de verniz que é feito em pistola, eu não curto muito, mas o pessoal gosta, né? Vamos lá. Então, fazer cavalete, o cavalete tá bem ruim, já tá empenado, bem ruim, sujo, a condição dele tá bem ruim. E já percebi que a pestana tá dura, enfim, é isso. Por isso que eu preciso ver o instrumento em mãos para fazer aquela análise geral, né? E ver o que vale a pena a gente colocar. Então eu vou analisar e vou mandar para o cliente
e depois eu mostro para vocês como que ficou o ajuste dele. Agora sim, hoje é dia 19 e 20 de fevereiro, já estamos chegando mais ou menos perto do final do mês. Terminei aquele violino que eu recebi, ajustei. Eu até no vídeo comentei, pô, será que é de autor e tal? O músico comprou como sendo de autor, mas ele mesmo desconfia que não, né? Pronto, agora, né, a gente colocou, mantive a mesma corda, ele não pôde trocar agora, tá com dominante Pro. Colocamos o cavalete Albert Deluxe, rabicho de Kevlar, que o rabicho dele estava muito ruim. Limpeza, né, tá muito sujo. Ajustamos a alma, ajustei a pestana que estava muito alta, enfim, deu a geral. O nível, eu até conversei com o músico, né, o nível do instrumento tocando, nível de oficina, tá? É bom, não é um instrumento ruim, é um instrumento bom, deixa a desejar alguns aspectos, mas é um bom instrumento, tá? E terminei, aí já tô aqui com o estojo na bancada, vou embalar e mandar embora aí para ele, tá? Ele é, acho que, se não me engano, aqui de São Paulo, aqui da capital, eu sou do interior. Então, acontece muito isso, como eu falei, recebo um instrumento para ajuste, deve chegar outro em breve que eu vou receber também. Então, prontinho para ir embora. Voltando aqui para os violinos, eu tô aqui com o fundo dele, né? Do que eu tô fazendo. Aqui na bancada tem o tampo, vou mostrar para vocês. Que eu vou começar já a dar aquele acabamento interno, né? Tá bruto, só que eu já cheguei na medida. Hoje é 17 de fevereiro, feriado, tô trabalhando. Porque às vezes eu gosto de fazer isso, eu gosto às vezes vir, não por nada, mas às vezes eu prefiro vir trabalhar no feriado, tá bem tranquilo, bem silencioso. E às vezes, né, surge compromisso e às vezes eu preciso faltar, então eu meio que compenso trabalhando esses dias. Não é todos, mas esse feriado aqui de carnaval eu trabalhei todos os dias. Sábado e domingo eu não trabalho. Então aqui é um processo parecido com aquela parte interna que eu mostrei para vocês, que agora está na hora de dar o acabamento. Eu já acertei as medidas, não está tanto em termo técnico, acertei o tom também. E aí eu vou usar a raspilha, mesma coisa que eu uso na parte externa, e vou começar a raspar e dar o acabamento. Essa parte também eu vou mostrar um pouquinho, demora muito, tá cheio de imperfeição, porque a gente vai cavando, vai tirando, né? Então vai ficando imperfeito. Então a gente vai finalizando agora aqui. Já estou cortando a F aqui do violino. Eu esqueci, eu vim aqui na empolgação, fui cortar, já acabei, já preciso cortar, esqueci de gravar o começo, né? Já está praticamente pronto. Esse aqui é a F do Inspirado, não é uma cópia perfeita, é Inspirado, ou seja, pequenas modificações do Guarnero de Jesus Olebu. Ainda tem umas coisinhas ou outras, né? Eu vou fazer as marquinhas dele agora, vocês vão acompanhando aí. Estamos agora, estou gravando esse vídeo dia 20 de fevereiro, chegando no final aí já do mês. Vocês viram aí que o tempo fechou de novo. Hoje é dia 23 de fevereiro, uma segunda-feira, tardezinha aqui perto das 3 horas. O tempo já tá fechado, a chuva já tá voltando. Então hoje de manhã eu já colei o fundo do violino, já nem consegui gravar para dar uma acelerada, para liberar logo. E agora eu tô preparando a barra. Desenhei aqui a posição dela. A barra harmônica é de abeto, né, da mesma madeira do tampo. Então eu estou ajustando ela para colar. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, aqui na bancada, como que eu faço. Agora já está próximo,
finalizar detalhes para zerar ela, ficar perfeita e depois colar também. Aí depois de colado tem que ajustar e aí já estamos indo para o final aqui da questão da caixa. Então agora aqui é ajuste, né? Já desenhei, já deixei pronto, a questão de posicionamento, né? E aqui eu vou acertando, né? Aqui, curiosidades, eu gosto de fazer as curiosidades, tem duas técnicas, né? Digamos assim, que seria colar a barra com pressão, ou seja, as pontas, ela não encaixa, você cola com pressão, eu não gosto. E aí vai ter livros de luthiers que defendem os dois estilos de trabalho. Eu gosto de colar sem pressão a barra, que eu encoste ela aqui, né? Não estou fazendo força, né? E ela fique zerada. Ela está quase, mas quase mesmo, tem poucos vãos. Se eu vou colar assim, vou falar a verdade pra vocês, se eu vou colar assim já dava certo, mas eu gosto de ficar, né, praticamente perfeito. Perfeito não é, mas praticamente, né? Então aqui, então o que eu faço, né? Eu usei o formão para ir tirando a maioria da madeira, só que agora falta pouco. Então coloco aqui e posiciono e dou uma olhadinha aonde precisa, que eu acho que precisa tirar para começar a acertar. Então eu venho aqui, eu vou usar uma raspilha mesmo, porque falta pouquinho, como eu falei para você. Então eu vou dar uma raspadinha com a raspilha, só para tirar um pouco, porque formão vai tirar bastante, né? Até posso ir no formão, dá para ir, tem gente que vai na planinha, aí cada um tem a sua técnica, né? Eu faço a maioria no formão eu deixo quase pronto, na raspilha eu acerto algum detalhe mesmo. Tira aqui um pouco da parte que eu vi que está encostando, aqui a ponta. E aí eu coloco de novo na posição e vou conferindo. Põe aqui, olha os lados e assim a gente vai trabalhando. E aí eu vou zerando, né? Agora ela está descolada. Depois preparo o cola, vou colar. Depois vou ver se eu consigo ainda no vídeo de fevereiro mostrando eu tirando um pouco de madeira depois de colado. Hoje, dia 24 de fevereiro, eu vou gravar até hoje, tá? Porque é um vídeo muito longo, vai demorar para mim editar. Não dá para gravar até o último dia, porque aí não vai dar tempo de passar pela edição, porque tem que editar para depois subir no YouTube. Então, sempre dia 24, 25 eu vou parar. Hoje eu vou parar para poder começar realmente a editar. Aqui eu gravei alguns dias no meu ateliê, teve muito mais coisas da construção, teve vários outros ajustes. Gravei uma coisa ou outra, porque não dá para gravar tudo, né? Barra harmônica colada, lembra dela? Barra harmônica colada. Agora eu vou começar a planar, mostrar para vocês. Não vou finalizar, mas vou mostrar que agora é o processo de a gente dar o formato dela. Tá enorme, né? Não pode deixar assim, senão não ia soar bem o instrumento, tá muito pesado, muito grande a barra. Então vamos pro ajuste lá. Vou usar uma planinha reta, caiu já a sujeira dela aqui, para poder diminuir. Tá muito alto, então eu vou diminuir um pouco a altura, para depois eu começar a pensar em formato, né? A madeira saindo da planinha. Barra harmônica é uma peça colada, como vocês viram aí na última parte, muito importante para o som de um instrumento, independente de violino, viola, violoncelo, dependente, principalmente região grave dos instrumentos. Além de dar o suporte para o peso, né, das cordas sobre o cavalete, tem uma função estrutural também. Vou diminuindo, ó, tá diminuindo a altura, ainda tá longe, tá feio, né, o formato, mas agora é planar e vou dando aí o formato dele. Pessoal, esse foi o vídeo longo, um pouco mais longo que a gente fez aí acompanhando o mês de fevereiro.
algumas pontinhas da construção, dos ajustes, enfim, que vocês acompanharam. Muito obrigado a todos que chegou até aqui no fim do vídeo, né? Muito importante que vocês assistam, ficar pulando ou saindo do vídeo. Isso é muito importante para a retenção. Vai ficar aqui 2 vídeos para você assistir, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, vamos ver se vai ter mais. Tchau, tchau.